paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar nossa aula nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai celestial. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade, ó Deus. Invocamos neste momento o teu poder celestial sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Vem manifestar nesta noite, ó Deus, os dons do teu Espírito Santo, Senhor, dando a cada um de nós, ó Deus, o discernimento do teu Espírito, Senhor, do que o Senhor está falando. Abre a nossa mente, Senhor, nos dá a compreensão, meu Pai querido, Senhor nosso Deus, diante dos ensinamentos, meu Deus, das lições que nós vamos aprender nessa lição, ó Pai, que o Espírito do Senhor venha falar pessoalmente com cada um de nós, com aqueles que estão presentes e com aqueles que nos ouvirão, ó Pai. Ó Espírito Santo, nos abençoa com a tua presença maravilhosa, ó Deus, nos dá os dons do teu Espírito, Senhor, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, meu Deus, para que nós possamos transmitir a tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, pelo poder e graça do teu Espírito Santo. Pai, te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, por este momento no teu santuário, Senhor. Abençoa, Senhor, também aqueles que ainda estão caminhando para a tua casa, para que eles possam chegar em paz, em segurança. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá uma aura maravilhosa, de muito proveito, Senhor, para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje, nossa escola bíblica, nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD. A lição de hoje é a lição de número 7. O tema da nossa lição é uma igreja que não teme a perseguição. Estamos estudando a nossa série IPRRCE, hoje, 18/8/2025, às 19 horas. Nesse trimestre, meus irmãos, nós estamos estudando durante 3 meses a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios, no Ceará. Texto áureo, nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Porém, respondendo Pedro e os seus apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Os objetivos da lição, meus irmãos, nós vamos explicar, nós vamos demonstrar e nós vamos encorajar hoje pela palavra do Senhor, por estas lições maravilhosas. Primeiro, irmãos, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva, né? Então, nós vamos ver, meus irmãos, o contexto, né, dessa perseguição, a situação ali que a igreja estava vivendo e as motivações, né, os agentes do inimigo ali trabalhando para deter a igreja de Deus. Mas nós vamos ver nessa lição com clareza, meus irmãos, que eles estavam lutando era contra o próprio Deus, né? E ninguém vence Deus, né? Essa é uma certeza que nós temos como povo de Deus, tá? E a igreja que estava ciente dessas verdades, a igreja não parou, né? Não parou, ela foi tomada pelo poder de Deus, venceu o medo e enfrentou, né, todas aquelas situações. E no tópico 2, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. Nós percebemos, irmãos, que nada acontece sem a permissão do Senhor. É verdade que houve mortes, né? O Senhor permitiu mortes, nós não conseguimos explicar exatamente o porquê, mas Deus deu grandes livramentos, Deus permitiu que uns viessem a morrer, e nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. E 3, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Então, meus irmãos, nós devemos buscar no Senhor esse encorajamento, no Espírito Santo, que é Deus hoje presente na igreja, operando na igreja. É no Espírito Santo que nós vamos encontrar, meus irmãos, força, coragem, né? E é no poder do Espírito Santo que nós vamos estar firmes, meus irmãos, porque todo conhecimento que nós tivermos de Deus, meus irmãos, toda informação, toda revelação, ela é insuficiente se nós não tiver o poder de Deus,
Por isso que o Senhor Jesus, antes de partir, foram suas últimas palavras. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então a igreja se manteve ali em Jerusalém, esperou a promessa do Senhor, amados, e quando eles realmente estavam capacitados pelo poder do Espírito Santo, sabendo de tudo o que tinha acontecido, meus irmãos, tiveram o seu maior mestre, que é Jesus, conviveram com Jesus, eles não tinham dúvida de nada, viram a ressurreição do Senhor Jesus, mas a igreja, irmãos, ela só avançou mesmo, ela só viveu o Evangelho, né, de forma prática, como o Senhor quer que vivamos, né? Somente quando ela realmente recebeu o poder do alto. Então, se nós estivermos preparados, irmão, através do conhecimento, do estudo, de toda a informação, nós temos também que buscar essa preparação, né, do poder de Deus nas nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, essa igreja estava completa de tudo que ela precisava da parte de Deus, do conhecimento, do ensino, da revelação, mas ela precisava da capacitação do poder do Espírito Santo. E eu creio que nos últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, é o que a igreja mais precisa, porque nós temos muita informação, muito estudo, nós temos, enfim, basicamente o que é necessário para uma igreja crescer, desenvolver, mas o que falta muitas das vezes é a prática, né? Tanto no sentido da obediência, mas também na prática do serviço do Reino de Deus, né? De enfrentar as lutas que todos nós passamos e fazer a obra do Senhor. O inimigo tem lançado, irmãos, todas as formas, né, de embaraço, de impedimento, para que a igreja ela não faça aquilo que o Senhor Deus quer que façamos, né? Então, fazemos pouco, com certeza, para a necessidade dos seres humanos, do mundo, né, irmãos? Pregação do Evangelho, oração, enfim, está presente na vida das pessoas. Mas essa igreja é um modelo maior para nós de seres humanos, de confessa em Jesus, porque as adversidades deles era total, assim, muitas adversidades. Eles tinham problemas gravíssimos sociais, foram excluídos da sociedade, eles economicamente não passavam por tanta dificuldade, porque os irmãos que tinham posse ajudavam os que não tinham, mas foi uma situação, um contexto muito difícil, irmãos. E acima de tudo, irmãos, o poder dominante da época religioso, o poder político unido contra essa igreja. Então era muita coisa contrária. Adversidades, irmãos, é aquilo que nos é contrário. Mas essa igreja venceu, e a resposta maior para essa igreja que venceu e triunfou, irmãos, foi o poder do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos, tá? Discursos, falas, ensinos, é importante, mas o mais importante é o poder de Deus para nos manter firmes na presença do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode passar, por favor. Nós vamos à leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 25 a 31 e capítulo 12, de 1 a 5. Versículo 25 diz assim: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Versículo 29 diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12, de 1 a 5. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Bem, então, meus irmãos, só o fato de uma pessoa dizer que é cristã, que a confessa em Jesus, né, ela já se torna um perseguido, uma pessoa perseguida, né? Por quê? Porque o nome cristão, evangélico, né, crente, já diz muita coisa, né? Porque as pessoas, muitas pessoas estão informadas sobre os crentes, mas também muitos estão informados de forma errada, tem uma compreensão errada da fé cristã, né? E rotula de muitas coisas, tá? E ainda mais, o pior de tudo, irmãos, é que o inimigo de Deus, que é Satanás, ele se aproveita das informações erradas, do pensamento errado, né? E eles acabam por, influenciado pelo inimigo, travar uma guerra, né? Contra a fé cristã, né? E desde o início do povo de Deus, da história do povo de Deus, irmãos, o inimigo sempre perseguiu, né? Foi os judeus, toda a história da igreja, tá? E será sempre assim. Nesse contexto que nós estamos estudando hoje, irmãos, né? Mais de 2000 anos, é muito diferente do que nós vivemos hoje, né? O contexto da época, tá? Mas em todos os tempos, a igreja, o povo de Deus sempre foi perseguido e sempre será perseguido. E nos nossos dias atuais, nós temos muitas frentes, inúmeras frentes, né, do inimigo que tenta lutar, que tenta parar o cristão, tá certo? O inimigo também arrumou uma estratégia nos últimos tempos, nos últimos anos, irmãos, pode dizer, né, nessas últimas 3 décadas, né, que eu acompanho, assim, vamos dizer assim, a cada 10 anos há grandes mudanças, né, nas sociedades, isso reflete na igreja, né? E o inimigo tem estabelecido uma perseguição muito mais entre o povo de Deus, vamos falar do nosso país, né? Porque no mundo tem perseguições muito hostil, feroz para destruir os cristãos. Vamos falar do nosso país, que aqui é o país, como o irmão disse assim, aqui é o país das maravilhas de fé. Todo mundo pode exercer sua fé, os cristãos podem exercer, né? Não tem aquele enfrentamento sangrento, frontal às vezes, né? Tem um ponto ou outro, mas não é uma coisa como foi no passado. Mas o inimigo, vendo, né, que muitas pessoas estavam recebendo informações corretas e vendo o bem que a fé cristã traz, inclusive socialmente, economicamente, né, tá certo? Traz muitos benefícios para a sociedade, além da religião. Muitos
têm se unido à fé cristã, até mesmo sem assumir compromisso mesmo com a igreja, né? Mas aí o que é que o inimigo faz? Hoje a maior guerra do cristão no Brasil está dentro da própria igreja. Às vezes o cristão ele tem mais facilidade de falar de sua fé com pessoas que não é da igreja, tem uma convivência às vezes amistosa com pessoas que não é da igreja, e dentro da igreja ele enfrenta às vezes duras perseguições, críticas, difamação, um tentando derrubar o outro, né? Eu estava hoje conversando sobre a história de um pastor, o quanto esse pastor está sofrendo, traição, maldade contra ele, tanta coisa terrível dentro da igreja, né? Então, assim, a palavra aqui da introdução e que vai transcorrer toda a lição, irmãos, é a perseguição. Ela sempre existiu, está existindo, vai continuar existindo, e a igreja só vai sobreviver às perseguições, às adversidades, irmãos, se ela buscar o poder de Deus também, tá? Também. Pastor Adriano. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Pastor, nessa época foi que começaram a chamar os crentes de cristão, né? E essa palavra cristão era meio pejorativa, né? Para indicar os seguidores de Jesus, uma maneira de querer zombar, né? De querer diminuir os cristãos, né? Já conta com isso. Exato. É que o significado da palavra cristão é um pequeno Cristo, né? É um pequeno Cristo. E na época eram os seguidores de Jesus, o Cristo, né? Que falavam de forma irônica, né? Não era com nenhuma elevação, não. Tá? Então, a seita dos nazarenos, né? Como o pastor Adriano está colocando aí, tudo isso era fazendo uma relação daquela religião com o Senhor, com Jesus, que para eles era um impostor, era um falso mestre, era uma doutrina errada, né? Completamente errada, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E como eles perseguiram a Jesus, muito mais a igreja pelo tempo, né, que a igreja teve nessa sociedade. Então, a palavra cristão aparece, como o pastor Adriano falou, nesse tempo, é aí que começa aos seguidores de Cristo ser chamado de cristão, fazendo uma relação com Cristo, né, com Jesus, que era dito o Cristo, né, o Cristo ou o Messias, o enviado de Deus, tá bom? Vamos lá. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Amém. Então, assim, irmãos, nós temos que admitir que há episódios na Bíblia, na história da Bíblia, né, e também no nosso tempo, né, em países onde o cristianismo é perseguido, os cristãos são perseguidos, né, alguns mortos em praça pública, templos invadidos, nos dias que nós estamos vivendo, e quase todos mortos ali de forma muito violenta, né, sempre vai ficar aquela pergunta, e por que Deus permite, né? O Senhor poderia fulminar essas pessoas pela sua maldade, né? Nós não temos resposta assim, técnica para explicar, né? Nós só sabemos de uma coisa, o Senhor cuida, se Ele está permitindo, é comum entre os cristãos esse entendimento, que se Deus permite, Ele tem um propósito. Amém, meus irmãos? É só isso. Não dá para explicar, porque no tempo da igreja primitiva, do primeiro século, teve grandes livramentos, né? O Senhor, por exemplo, o anjo vai lá e abre a prisão e Pedro é solto, né? Sai na rua, né? Mas naquele mesmo tempo muitos foram mortos também. Então, por que Deus permitiu a morte de uns e de outros Deus não permitiu? E ficou para testemunho, né, da glória de Deus, do poder de Deus, tá? Então tem coisa que nós humanos não vamos entender. Tá certo? Assim, para dar uma explicação técnica, é isso, isso, isso e por isso. Não, tem coisa que é mistério de Deus, tá certo? Agora, uma coisa nós temos visto na história, na humanidade, que Deus é vivo, é poderoso, é real, Ele está acima de todo o poder, e se algo está acontecendo que nós temos visto
tem sido inclusive televisionado, né? Não falam muito nas mídias oficiais, né? Porque ele não tem interesse, né? Mas enfim, nós trazendo para nós nos nossos dias, acontece também de pessoas ficarem enfermas, crentes, tementes a Deus, e morrem daquela enfermidade. Outros são curados, né? Tá certo? Nós já tivemos casos assim de pessoas na igreja com câncer, por exemplo, que foi curado, outro não foi, né? E tem um caso de uma irmã que nos marcou profundamente, uma irmã temente a Deus, dedicada à obra do Senhor, serva de Deus, obediente, uma anciã, infelizmente foi acometida de um câncer, acho que demorou 1 ano e pouco, partiu, mas outros o Senhor curou, né? Então assim, tem coisas que é só Deus que sabe, nós não temos explicação, tá certo? Não adianta ficar colocando culpa porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, não. Tem coisa que é mistério de Deus que nós não vamos entender nessa terra, tá bom? Pastor Adriano, quer falar? Fica à vontade. O que me chama a atenção, pastor, é que mesmo com tanta perseguição, com tanto sofrimento, com morte, cristãos sendo mortos, eles não retrocediam com a mesma violência. Eles não faziam violência, não atacavam do mesmo jeito, não tentavam ferir, mas sempre resistia, mesmo apanhando, mesmo sendo perseguido, e é por isso que Deus está sempre com o seu povo, porque confia em Deus, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, morrendo, mas não paga com a mesma moeda, né? Não faz o mal, mas resiste e em vez de fazer o mal, faz o bem. Para essa resistência, para essa perseverança, nós só temos uma explicação: o poder de Deus. O poder de Deus, tá? E essa é uma das marcas que vai ser muito repetida aqui na lição, irmãos, porque o próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus também diz em Atos 1:8: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí diz: e ser-me-eis testemunho. Diante de situações, né, muito pesadas, muito dolorosas, de muito sofrimento, irmão, se não tiver revestido, né, tem o Espírito Santo, mas precisa de uma capacitação maior, né, de poder de Deus para suportar, né, e não sair do foco, né? Isso é muito importante. Qual é o desejo principal de Deus com a igreja na terra, irmãos, em serviço? É anunciar Jesus, a salvação, né? Esse é o ponto principal. Jesus não mandou ninguém ficar fazendo campanha de prosperidade material, financeira, de enriquecimento. Isso tudo é heresia, né? Deus abençoa materialmente, financeiramente, sim, mas a função e o papel principal da igreja na terra é anunciar Jesus, Salvador, Senhor, a doutrina, a palavra dele, irmão. E essa igreja, como o pastor Adriano aqui bem pontuou, essa igreja, diante de tudo, ela resistiu. E um ponto importante que o pastor Adriano também faz uma observação aqui, aproveitando o contexto, ele fala uma coisa que é importante: essa igreja, ela não reagiu, ela não resistiu com violência. Você não vê essa igreja, irmãos, essa igreja desejando mal a ninguém, irmãos. Os maiores inimigos dele, essa igreja orava para Deus dar a eles ousadia para pregar a palavra, né? Quando a igreja fazia contínua oração por Pedro, que Pedro foi livre, que foi lá e anunciou tudo, os discípulos oram pedindo a Deus ousadia para pregar o evangelho. Aí hoje a gente vê as pessoas, irmãos, né, quando alguém crente, diz que é crente, faz um mal a ele, ou então ele pensa que tem aquela pessoa como inimigo da igreja, que persegue a igreja, já começa a falar coisas horríveis, de morte, de destruição, né? Por isso que eu não gosto de falar disso, mas eu tenho que falar, irmãos, que a igreja não tem espaço para a igreja nessas guerras ideológicas, irmãos. A igreja tem que anunciar Jesus, o poder transformador de Deus. Paulo estava indo lá destruir a igreja, mas o que foi que aconteceu? Jesus é quem vem falar pessoalmente com Paulo, né? Saulo, né? E ele diz bem claro, Jesus diz: por que tu me persegues? Isso fica claro para nós, que quando alguém está perseguindo um crente, a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Jesus, irmão. E ele vai se ter com Jesus. E eu não posso colocar essa palavra também, vai se ter com Jesus, dizendo: ó, Jesus vai te matar, Jesus vai fazer isso. Não, essa não é a nossa missão. Nossa missão é pedir misericórdia. Estevão estava sendo apedrejado, irmão, morto.
e antes dele morrer, ele diz: Senhor, não coloque na conta deles essa maldade que eles estão fazendo. Está vendo? Aí crente, irmão, desejando a morte e a destruição dos outros, não, isso não é crente. Esse crente não, ele é confesso em Jesus, sim, mas ele não entendeu qual é a missão dele aqui na terra. Tá? A missão dele aqui é pregar a palavra de Deus, é pregar, anunciar Jesus Cristo. Quem vai transformar os homens é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra que vai ficar na mente e no coração dessas pessoas. Tá? Então nunca, irmãos, eu concordarei com nenhum tipo de movimento da igreja envolvido com pessoas que, na verdade, tá, eles estão interessados mesmo é pelo poder e pelo dinheiro e usando os crentes e as igrejas. Não, nós estamos fora disso, nós temos um serviço para fazer para Deus, de verdade, amém? Vamos avante. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Amém. Então é isso que nós vamos ver. Como é que nós temos que nos comportar nesse mundo hostil? Hostil é um mundo mau, perverso, muitos dominados pelo inimigo. Qual deve ser a nossa posição como igreja? Vamos lá. A igreja perseguida, os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, versículo 17 e versículo 24. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Atos capítulo 5, versículo 17. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Atos 5, 24. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Amém. Vamos passar. Aqui é só um histórico da posição religiosa da época contra a igreja de Jesus. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Amém. Então os irmãos percebam que dentro desse contexto de perseguição, quem estava infelizmente sendo o principal instrumento, né, para inclusive influenciar o poder político e econômico da época, o Império Ímpio Romano, era a própria religião, e principalmente a religião judaica do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós vermos que o inimigo, onde ele achar lugar, ele vai trabalhar. Tá? E é isso que nós temos, irmãos, como igreja do Senhor também, de abrir os nossos olhos, né? Não deixar, né, que o inimigo encontre lugar para nos colocar um contra o outro, contra a liderança, irmão. Né? Quantas perdas a igreja tem tido, irmãos, por problemas internos da religião, misericórdia, né? Vamos lá? Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Lucas capítulo 20, versículo 27 e 28. Se nós formos ler o texto todo, nós vamos ver que essa mulher, segundo o que eles disseram, né, casou 7 vezes. Né? Então eles dizem assim: quem ir lá para zombar da doutrina da ressurreição, do ser humano que morre e volta a viver. E lá, quem será o marido dela, né? Então essas perguntas eram perguntas para tentar envergonhar Jesus, levar as pessoas a desacreditar na doutrina do Senhor Jesus. Mas eles
Não sabiam que eles estavam lidando com a própria sabedoria e com aquele que sabia de tudo, né? Que era Jesus, né? E o Senhor Jesus disse: lá no céu, os homens serão como anjos. Lá não se casa nem se dão em casamento. Lá serão como anjos. Lá não haverá, no céu não haverá mais o sentimento de carne e sangue de ser humano. Lá o esposo vai ver a esposa, ele não vai ter mais o sentimento que ele tinha humano, ele vai reconhecer, mas não terá mais, né? O filho vai ver o pai, o irmão, a irmã, né? As pessoas, não vai ter mais o sentimento que tinha aqui na terra de ser humano, carne e sangue, não haverá isso, tá? Então serão como anjo, tá? Seremos seres espirituais, né? Assumiremos uma forma espiritual, né? Então é o que Jesus disse para ele. Lá não tem problema. O problema seria aqui na terra, né? Mas lá não se casa nem se dão em casamento, tá bom? Então foi uma resposta do Senhor Jesus, e para todas as questões que os homens tentam de alguma forma levar outros a desacreditar na palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, terá resposta. Irmão Francisco de Assis, pega o microfone, por favor. Apareceu para a igreja do Senhor. Pastor Vicente, o senhor falando aí da mulher, que eles fizeram a pergunta, que ela tinha casado 7 vezes. 7 vezes. Né? Morreu um irmão, ficou com outro irmão, né? Mas na lei, no começo no Evangelho, no Velho Testamento, o mandamento de Deus, quando Deus unia o casal, era para casar com aquela pessoa e viver até a morte. Se caso se separasse, não poderia casar mais, vamos dizer assim. E aí eles, conhecedor da lei, aí fizeram essa pergunta. Não era eles conhecedor da lei, não era eles mesmo lá da lei, sabendo disso, fizeram a pergunta para Jesus. Mas vamos só esclarecer uma coisa. Esse segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 7º casamento, é porque assim, a mulher casou com um homem e o marido dela morreu. Pela lei, então eles criaram uma lei, né, que ela era obrigada a casar com o irmão dele, o segundo. Ela casou com o segundo, não gerou filho. Tinha que casar com o terceiro, até gerar filho. Por quê? Para que aquele homem, né, não ficasse sem um herdeiro. Então, se ela casasse com o segundo irmão, né, e o primeiro filho que nascesse, aquele filho receberia, seria do primeiro que morreu, para ele não ficar sem um herdeiro, para o nome dele não desaparecer da terra, né, por não ter tido filho. Então, o objetivo dessa lei era dar ao que morreu um herdeiro e alguém que defendesse aquela pessoa que partiu, ficasse um representante dele aqui na terra. Então, era por esse motivo, tá certo? Então, essa questão de casar até que a morte separe, não entra em choque. Por quê? Porque esse segundo, terceiro, até o 7º casamento que eles colocaram aí, era sempre após a morte do outro, certo? E tinha que ser com o irmão do outro, certo? Sim, mesmo sangue também, né? Tá bom? Mas o objetivo era esse, era que aquele que morreu deixasse um herdeiro, né? Tivesse um herdeiro, um filho, né? Que no caso era gerado pelo o irmão, mas que era transferido para o que morreu, a paternidade. Vamos lá. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos, capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Tá, então aqui nós estamos vendo só a organização dessa religião na época, né? Que
Tem um exemplo prático disso daí também, na religião, por exemplo, católica. Teve um tempo que a Igreja Católica, né, ela se tornou o Estado, né? Então ela tinha todo o exército à disposição dela, a polícia, toda a guarda era da religião. E hoje, ainda hoje, a Igreja Católica, ela tem status de Estado, né? O Papa é como um presidente de um país, né? Ele está lá em Roma, mas ele é como se fosse um país. E ele tem toda a segurança, toda a guarda, toda a polícia, né? Está a serviço da religião católica, no caso lá de Roma, né? E nesse tempo aqui tinha essa estrutura, né? De polícia, de guarda. Então eles tinham toda uma organização também política, né? A religião, tá certo? Só para a gente entender esse sistema de governo da época, tá? Mas o que está em foco aqui é que toda essa organização ela se voltou contra Jesus e contra a igreja do Senhor Jesus e se tornou muito, muito difícil para a igreja, tá? Porque ela tinha, a gente pode dizer assim, o inimigo de casa, né? Aliado com o inimigo de fora. Então, muito difícil. Pode passar. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Pois aqui o comentarista fala uma coisa que é o que a gente sente, né? Porque o que estava em questão ali era o poder terreno. Então eles temeram por causa das multidões, né? Que estiveram em torno de Jesus. Depois os apóstolos reavivaram, né? Aquela obra começou a se formar de novo, multidões em torno dos apóstolos, né? Principalmente pelos sinais, né? Então eles tinham isso como uma ameaça ao poder econômico deles, ao poder que se tornou político, religioso político, né? E é o que a gente vê no mundo, sempre assim, irmãos. As guerras, o que está por trás das guerras, tá? Uns usam muito a questão que ama a pátria, que é uma guerra em defesa do povo, da nação, né? E todos esses países que entram em guerra, mas quando você vai ver o que move aquilo dali, é poder econômico, irmão, é riqueza, não é gente não, irmãos. Como é que um governo, um presidente, irmão, ele autoriza outro país a ser bombardeado, né? Porque deveria ser, se é guerra para defender interesses nacionais, o alvo deveria ser militar e não os inocentes, crianças no ventre da mãe morrendo, crianças recém-nascidas morrendo, áreas residenciais sendo atacadas, irmãos. Não, isso não tem nada a ver com lutar por direitos, né, nacionais, por soberania, essas coisas, não tem nada a ver. Tá? Então, o que se vê mesmo por trás da guerra militar e guerras entre pessoas, irmão, quase sempre está motivada por poder, e o poder sempre ligado diretamente à questão econômica, né? Por isso que eu sou completamente desacreditado, irmãos, e não defendo governo, política partidária, eu defendo políticas públicas, né? De saúde, de segurança, né? Que os governos deveriam pegar o dinheiro que o povo coloca nas mãos dele, que o dinheiro que está lá dos governos é do povo, né? Tudo é do povo, não é do governo. O governo é um administrador e, infelizmente, a gente vê que, na prática, pouca coisa funciona diante de tanto recurso, né, que eles arrecadam, né? Então, assim, é lamentável, irmãos, que a gente sabe que o Satanás é o agente principal de tudo isso, ele está por trás de tudo isso, porque o alvo do diabo é destruir o ser humano. E ele ataca mais a religião, porque a religião é onde o ser humano encontra refrigério, é onde o ser humano consegue descansar de tanto sofrimento, de tanta luta, fisicamente, e mais ainda, espiritualmente, a salvação eterna. O diabo não está nem preocupado com quem vai para o inferno, não, irmão, com quem se vai ser salvo ou não, ele quer destruir o ser humano, entendeu? O diabo não se alimenta de espírito, de alma, disso não, tá certo? O negócio dele é exterminar o ser humano, é virar pó, cinza, tá?
E aí, irmão, que a igreja nós temos que abrir a nossa mente, irmãos, né, para essas questões. E ler mais Bíblia, estudar, orar, buscar, se encher do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo com a palavra de Deus e não guerreando, né, do lado de pessoas que não temem a Deus. Vamos lá. Esfera da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, existe uma aliança, irmãos, aqui. Qual era o interesse do império com a religião? Estabilidade. Para não haver confusão. Para quê? Para o povo produzir, para eles cada dia mais arrecadar os tributos, né, da coroa. Era isso. Tá? E é sempre assim, irmãos. A política, quando se aproxima da igreja, os políticos, os governos, é sempre com interesse, irmãos, de ganhar. Tem muitos aí defendendo, dando até a própria vida aí por político, irmão, hoje, para ganhar dinheiro na internet, para ter milhões de visualizações e ganhar dinheiro, não quer nem saber, tá? Tanto é que quando a coisa fica feia de um lado, ele corre para o outro, né? É para onde ele ganha. Entendeu? Então, é assim, mas a questão aqui não é nós tratar de política, mas a esfera aqui foi e continuará sendo. Política e religião, irmãos, não dá certo, tá certo? Estou falando de política partidária. Políticas públicas é outra coisa, a igreja deve sim lutar. Teve um candidato que foi na minha casa pedir apoio, eu até falei para o candidato a vereador na época, não traga não, porque eu não defendo ninguém, não faço propaganda de ninguém. Não, mas conheça. Aí ele veio, começou a falar de muitas coisas. Eu digo, olha, a igreja que eu administro não quer nada do senhor, certo? O que a gente quer é médico no posto de saúde, medicamento para o povo que precisa, segurança pública, saneamento. E se os governos fizerem isso daí, para mim está ótimo. Não precisa dar nada à igreja. Tá? Porque o povo é abençoado e quem mantém a obra de Deus é o povo de Deus. Não, só estou explicando. Tá bom, pode explicar, mas já quer dizer para o senhor que eu não negocio questões de voto na igreja, tá bom? Se alguém me perguntar, eu posso indicar o candidato que eu considero que é razoável, né? Vamos lá. A esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, Atos capítulo 5, versículos 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular, Atos 2, 47. Muitos já haviam aceitado a fé, Atos 4, 4. Esse número continuava crescendo, Atos 5, 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos capítulo 5, versículos 17 e 18. Eles, na verdade, eles estavam com medo de perder o poder, né, irmãos? De perder tudo aquilo que eles tinham, as regalias e tudo mais. Porque a religião, irmão, ela também tem muito dinheiro, viu? É muito dinheiro, tá? Claro, né, não são todas as denominações, né? Mas é terrível, não quero nem comentar não, deixa para lá, mas aqui a preocupação era muito mais econômica, política, né, do que de fato verdade, né, vamos dizer assim, porque até mentir eles mentiram, pagar os soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado, por exemplo, foi coisa deles, então era tudo eles que criavam, temendo que o povo, né, desacreditasse neles e cresce na mensagem que os apóstolos estavam trazendo, né? Então, é lamentável. E nós vemos um exemplo, pastor,
que Paulo e Silas estavam passando por uma cidade e tinha uma jovem endemoniada que adivinhava, né? E dava muitos lucros aos seus senhores. Aí quando o apóstolo Paulo repreendeu e expulsou aquele demônio, aí a classe religiosa, os poderosos que viram o seu negócio que tinha perdido, que não ia dar mais lucro, aí pegaram e mandaram prender Paulo e Silas, aí prenderam ele para açoitarem, né? Exatamente. Né? Então é isso. As motivações das perseguições sempre tem um motivo. Né? Vamos lá. Na esfera política, né? Aí. Isso. Em Atos capítulo 12, versículo de 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos 12, 3. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então é isso aí. Tudo isso era para quê? A igreja recuasse, a igreja parasse, a igreja não fosse avante, né? Mas não adiantava, porque aqueles homens estavam tomados pelo poder de Deus, né? Por isso que eu comecei dizendo a aula, irmãos, que nós só vamos vencer a adversidade, a perseguição, a crise que nós enfrentamos na família, no lar social, econômico, desemprego, doenças, tantas coisas, se nós nos encher do poder de Deus. Se o Espírito Santo se apoderar da nossa vida, porque tem coisa que nós não temos explicação, irmãos, tá? É só confiar no Senhor, esperar no Senhor, entregar nas mãos dele e fazer o que ele nos mandou, amém? Por mais, às vezes a pessoa diz, nossa, aquele irmão tão abençoado, prega, ensina, aquela irmã, uma bênção, sobe monte, ora, faz propósito e tudo, e afastou, esfriou, desanimou, era tudo mentira. Não, ninguém pode dizer que era tudo mentira. Ela estava vivendo a fé ativamente, mas em um momento ela não suportou e não buscou a Deus. Fracassa mesmo, irmão, qualquer um de nós, tá? O inimigo nos tenta o tempo todo, né? Diante de uma luta, de uma tribulação, de uma tristeza, de uma traição, de alguma coisa que mexe muito conosco, mas aí nós temos que lembrar que nós fomos chamados por Deus para fazer a obra dele, para fazer uma missão que ele nos confiou como igreja, e para isso nós precisamos do poder de Deus, porque tem momento que, se nós olhar para as pessoas, nós vamos cair, nós vamos desanimar, amém? Mas Deus confiou a mim e a você uma missão nessa terra, e essa missão é maior do que tudo nesta vida, tá bom? Então é isso, vamos avante. A igreja enfrentará oposição, não vai faltar. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Amém. Então, olha bem, cristianismo bíblico, não esqueça, não vamos esquecer disso. O verdadeiro cristianismo, ele tem que ter fundamentos e base bíblica, tá? A natureza do cristianismo bíblico, irmão, que defende as escrituras, né, com amor, com misericórdia, com longanimidade, sempre vai ser perseguido. O pastor e quem falar vai ser perseguido, porque vai entrar em choque com interesses pessoais, carnais, né? Tá bom? Porque se nós formos para a Bíblia, a primeira mensagem do Evangelho Jesus disse, vinde a mim todos. Essa é uma das frases mais maravilhosas, né, para nós, que a porta, a igreja, Jesus está de braços abertos para receber a todos, mas a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Cristo, a vida dele vai mudar.
Por quê? Porque a igreja vai impor, vai obrigar? Não, porque ele vai agora olhar para Jesus, ele vai agora querer se parecer com Jesus. O apóstolo Paulo mesmo disse que aquele que nele crê deve andar como ele andou, viver como ele viveu. Então não dá para nós aceitar essa visão errada, antibíblica de acolhida, de inclusão, sem levar em consideração os princípios de Deus e principalmente os do Senhor Jesus. Um pregador dizer que você aceitou Jesus, não se preocupe mais com nada, você não é obrigado a nada, esse obrigado a nada, ele quer dizer assim, você não tem que se preocupar em obedecer, é você e Deus, é isso e aquilo. Não, peraí, não é, as coisas não funcionam desse jeito. Na Bíblia não é assim, com Jesus não é assim, tá? Então, por isso que o Senhor Jesus disse, de ensinai, ele diz assim, irmão, tudo que eu vos ensinei. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. E quantas lições maravilhosas que Deus ensinou e nos ensina até hoje, através do apóstolo Paulo, das epístolas, das cartas. Aí alguém vai dizer, isso é o que Paulo pensou, isso é o que Pedro, isso é o que ele pensou. Não, irmão, é a palavra de Deus. Então, irmãos, quando uma igreja se posiciona e defende, sem contudo agredir ninguém, envergonhar ninguém, destruir moralmente ninguém, mas defender o que é certo, o que é errado, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, né? E essas coisas hoje, principalmente, a igreja já está muito amadurecida, né? As lideranças já vêm a cada dia entendendo que essas coisas não são resolvidas no grito, não são resolvidas, essas questões morais principalmente, em plateias, não, é em grupos de estudo, irmão, é numa doutrina mais reservada, às vezes sentando com um grupo de pessoas, até com uma pessoa ensinando, instruindo, tirando as dúvidas, porque a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que o espiritual entende tudo, o carnal não entende nada. O espiritual, quando você está trazendo uma mensagem e não deixa muito claro assim, porque tem pessoas que não vão entender, vão acabar se rebelando, mas quem tem o Espírito Santo, o Senhor já fala com ele. Então, irmãos, é importante a gente entender isso, tá? Eu olho para essa igreja e eu desejaria que não coubesse o povo aqui, eu desejo que o povo que não coubesse, fosse pequeno aqui esse lugar, né? Mas para isso, já de muito tempo, para acontecer, eu tinha que abrir mão de muitas coisas que a Bíblia está lá escrito. O que está escrito não se questiona, se aceita, né? Tá? A pessoa já olhou para mim, gosto do Senhor, o Senhor é uma pessoa maravilhosa, o Senhor é meu pastor, mas não dá para congregar com o Senhor. Isso dói no coração da gente, né? Quantas eu poderia ter, eu e outros pastores que defendem princípios bíblicos, morais, poderia ter uma vida regalada, mas eu me contento, como Paulo disse, se eu tiver a roupa do corpo, um teto, eu já dou graças a Deus, amém? E eu já estou bem. E se eu não tivesse, ainda assim eu não negociaria, irmãos, porque para mim eu considero trair, negar. O Senhor em Apocalipse diz assim, ainda que com pouca força não negasse o meu nome, e ele diz, nem a minha palavra. Então isso é muito sério, irmãos. Estou abrir esse parênteses para dizer que a perseguição ela vem também por conta disso. Você está ensinando o que está escrito, orientando, explicando, e alguém está maquinando como é que vai te pegar numa palavra, numa frase, numa coisa para poder destruir você, para que você saia de cena e ele ou outro faça o que quiser da igreja. Como alguém certa vez me enfrentou na porta da igreja sobre um assunto, eu disse, quando eu morrer você faz o que você quiser da igreja, mas enquanto eu estiver vivo aqui, eu puder segurar, eu vou segurar. É duro isso, né? Pois é, e falar, Jesus que é Jesus, né? O diabo tentou derrubar, enganar com a própria palavra. Imagine nós, se nós não tivermos também alinhado com a palavra, sabendo da palavra, também pode ser enganado também com a própria palavra distorcida, né? Vigilante, né? Vamos lá. A igreja protegida. Um anjo de Deus
Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, Atos 5, 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Amém. Meus irmãos, eu já falei, vou falar de novo. Acontecem muitas coisas, né, com os cristãos na história, desde lá da igreja dos apóstolos até hoje, vai continuar acontecendo, de cristãos serem atacados, serem mortos, sem falar das outras adversidades, doenças, perdas, né, e tantas coisas que nos causam dor e tristeza. E o inimigo vai sempre tentar, onde está o teu Deus, né, como está lá no livro de Salmos, né? Tá certo? E alguém vai dizer, de que adianta você estar na igreja, tá. Sempre o inimigo vai usar alguém para poder minar, tirar a nossa fé no Senhor. Mas vejam, aqui nesse mesmo tempo que muitos cristãos estavam sendo mortos, o Senhor manda o anjo dele e livra Pedro lá da prisão. Tá? E quantos milhares e milhares incontáveis anjos Deus tem, irmãos? E só um anjo, o poder que um anjo tem de destruir, irmão, é coisa assustadora, né? Coisa assustadora. Inclusive os anjos desejaram fazer a obra da evangelização da terra. Deus disse, não dá certo não. Não dá certo não, porque os anjos iam matar muita gente ruim, né? Então, tem que ser eles, frágeis mesmo, né? E aí, por que Deus manda um anjo e tira Pedro, e Deus não mandou anjo para livrar tantos cristãos? Mais uma vez eu digo, não tem explicação técnica. A única explicação é, Deus cuida do seu povo, da sua igreja, e se acontecer é porque Ele permitiu, na vida daquele que está no temor do Senhor, fazendo a obra do Senhor, tá? E é tão interessante que no livramento de Pedro, irmão, da prisão, Pedro pensava que estava tendo uma visão, ele mesmo diz, eu pensei que estava tendo uma visão, só quando ele chegou na rua, que o anjo desapareceu, foi que ele viu que era real. E quando ele chega lá, que a igreja está orando, quem vem na porta atender ele é uma criança, é uma menina, né? Uma criança. E quando ela volta e diz que é Pedro, eles não acreditaram, né? Eles estavam orando, mas não acreditaram que Pedro já tinha sido livre da prisão, tá? Então, às vezes nós estamos em grandes lutas, em grandes batalhas, né? E a gente já está tão, às vezes, acostumado com certos sofrimentos, que a gente acha que não vai acontecer um milagre, a maravilha, mas Ele pode e faz. É isso que tem que estar no nosso coração, né? Esses dias eu, deitado ali com a irmã Rita, e ela, ô Senhor, quando é que o Senhor vai me curar? Quando é que eu vou ficar completamente boa, né? E aí eu, conversando com ela, dei uma palavra ali, ela se acalmou, né? Não que ela estava revoltada, nem chateada, mas é que cansa, né? Às vezes uma doença que se alonga por muito tempo, a pessoa cansa, né, irmã Rita? Fisicamente, não do Senhor, porque nós aprendemos, e Deus tem nos dado graça, glória a Deus, a perseverar, né? Tem dia que ela diz assim, eu não sei se hoje eu vou para a igreja. Eu digo, tá bom, fico deitadinha, descanso, mas quando eu penso que não, é o dia que ela se arruma mais rápido, né? Então assim, irmãos, isso é o que? Isso é poder de Deus, irmãos, porque o homem natural não consegue não. O homem natural, ele desmonta. Por isso que toda a glória é do Senhor, né? Mas o que tem que ficar no meu e no teu coração, irmãos, que Deus quer falar conosco grandemente nessa lição, nessa experiência real, é que nada pode me parar, meu irmão, nada pode te parar. Eu sei, pastor, nós sabemos, eu também sei, irmão, mas para isso acontecer, eu preciso me derramar nos pés de Jesus, na hora que parece que tudo vai desabar, né? Cai nos pés de Jesus, pede força, ora, né? Clama. Eu até ouvi um comentário hoje do pastor Luiz sobre essa lição, e ele comentava assim, que tem crente que acha que orar é só na igreja. Não, ele tem que ter um particular com Deus, ele tem que ter um momento com Deus, e principalmente nos momentos difíceis, ele tem que se voltar realmente de coração, colocar a vida dele diante do Senhor, senão ele não sobrevive, irmão. A igreja, a oração no templo é necessária, é importante.
mas é uma oração coletiva. Nós estamos aqui na igreja orando com os irmãos, é uma maneira de comunhão também ali, de oração, orar um pelo outro, aquela coisa maravilhosa, mas eu e você precisamos buscar a Deus pessoalmente, né? Porque isso é que vai realmente fazer uma grande diferença na nossa vida, meu irmão, tá? E enquanto ele falava, o Espírito Santo falou uma coisa comigo que não é a primeira vez. Muitos pregam meia hora, 40 minutos e oram 1 minuto, às vezes não ora nem 1 minuto, é menos de 1 minuto, né? Eu me lembro de um culto aqui, eu nunca esqueço que uma irmã, se terminar o culto, a irmã chegou e disse: ei pastor, não faça aquela oração citando o nome de muita gente não, que demora muito. Aí eu disse: ô irmã, mas eu já terminei a oração e não citei o nome de uma pessoa. Quando terminou, a pessoa chegou para mim e disse: o senhor não falou o nome do meu neto que eu pedi, então não posso deixar de falar, tá? Porque tem pessoas que estão esperando, irmão. Teve pessoa na live que disse: o senhor não orou por mim, eu pedi. Porque, irmãos, mas não é Deus que abençoa? É, mas Ele abençoa, irmãos, através desses gestos também, dessas manifestações também. A pessoa está crendo em Deus, ou no pastor, no irmão, ou na irmã? Está crendo em Deus, mas ela acredita que Deus vai operar através da nossa oração também. Hoje uma irmã ligou para mim agradecida: ô pastor, já tive uma grande melhora, né? Tá certo? Continua orando por mim, obrigado pelas orações, que ela está vendo as nossas orações, irmão. As pessoas estão falando que elas estão sendo lembradas. Eu não me glorio de nada, irmão, isso não me envaidece em nada. Eu sinto a alegria de poder ser instrumento de Deus para vidas serem abençoadas, tá certo? E por que isso que eu estou falando? Porque nós nunca podemos desacreditar que Deus continua cuidando, de que Deus continua operando e fazendo milagres e maravilhas, tá bom? E o inimigo não pode achar lugar, ele pode tentar, mas ele não pode entrar. Vamos bater a porta em nome de Jesus para o inimigo e nos alegrar no Senhor e fazer a obra dele. Hoje eu também recebi uma grande alegria, tive uma grande alegria. Eu estava ali me arrumando para vir aqui para a igreja, quando foi 6h23, o telefone chegou uma mensagem do pastor Rejane. Quase todas as mensagens dele é dizendo: pastor, hoje eu não posso ir. Mas antes de eu abrir a mensagem, no finalzinho deu para ver que ele já estava na igreja. Eu abri a mensagem e ele disse: já estou na igreja. Cheguei no portão, ele estava elétrico aqui, né? Porque teve uma melhora. Que é isso? Em vez de eu ficar julgando o irmão, murmurando porque ele não vem, vamos orar para ele ser curado, né? E aí a gente é surpreendido, né? Que benção. Glória a Deus. Quero ver ele pulando aqui na igreja, viu? Pode pular no mistério, viu? Vamos lá, pode passar. Não é incomum a presença de anjos nos livros de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, Atos 12:7. Irmãos, eu acho tão interessante essa parte, quando o anjo toca nele. Ei, acorda! Estava era dormindo, irmão. Estava era descansando, né? Tá certo? Quantos crentes que não dormem faz tempo, né? Perturbado. Tá certo? E Pedro ali debaixo da ameaça, eu acho que ele já tinha dito assim: Senhor, eu vou descansar aqui, se ele me matar eu vou para a glória mesmo, né? Eu não sei, estou só fazendo aqui uma conjectura, né? Mas aí o anjo chega e: acorda Pedro. Pedro olhou: depressa Pedro, vamos. E eu acho que Pedro, quando ouviu aquele negócio ali, ele ficou sem entender, e quando ele se levantou, que deu o primeiro passo, a corrente tinha quebrado, mexeu com a mão, mexeu com os pés, estava livre, os portões se abriu, e de repente ele já está na rua. E aí ele acorda. Eu pensava que estava dormindo, eu pensei que eu estava tendo uma visão. Às vezes o sofrimento é tão grande, irmão, que não é que a gente não acredita em Deus, é que parece que não vai acontecer. Diga: mas vai acontecer. Vai acontecer. Hoje a irmã ligou para mim, meio desanimada. Eu digo: irmã, eu quero que você profetize na minha vida. Aí ela disparou profetizando. Diga: eu recebo. Irmão, nós temos que, essa palavra profetizar, nós temos que desejar de Deus bênção na vida dos irmãos, né?
E nunca ficar só lamentando, só, sabe, aquela coisa do conformismo, né? Nunca revolta com Deus, nunca insatisfação com o Senhor, mas sempre crendo. Jesus disse à mulher, né? Pegou o exemplo da viúva e do juiz, né? Que não resolvia a causa dela, e ela não deixou o juiz em paz. O juiz disse: eu vou logo resolver, que essa mulher não me deixa sossegado. Eu acho que para onde ele se virava, a mulher estava lá, né? A mulher estava lá, e Jesus pega o exemplo para dizer, o texto começa dizendo assim: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o Senhor Jesus disse: e o Pai Celestial não fará justiça aos seus escolhidos? Aí Jesus diz assim: que clamam a Ele de dia e de noite. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Deus é o Deus de já, Ele pode fazer antes de eu pedir, mas Ele tem seus propósitos, né? E é isso que nós, irmãos, temos que descansar no Senhor, mas nunca desacreditar do milagre, nunca desacreditar que o Senhor pode mudar aquela situação, nunca, né? Uma irmã estava falando comigo numa mensagem, não, lá em casa, né? Dizendo assim: meu irmão, sexta-feira o irmão pregou de um jeito assim, parece que ele ia voar, ele estava muito alegre. Eu digo: mas ele é sempre assim. Eu não conheço o pastor Adriano. Então isso é muito bom, irmãos. Nós temos que pregar com fervor, com alegria, né? Cada um tem seu jeito de se expressar, mas tem que transmitir vida, firmeza, convicção, porque nós estamos crendo em Deus, né? Amém? Vamos para frente. Então isso é muito importante. Para mim essa lição é muito edificante para as nossas vidas. Não é incomum a presença de anjos nos livros de Atos. Com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos capítulo 8, versículo 26. Amém. Então, nesses dois comentários aqui agora, né? Fica claro que os anjos, eles estão a serviço, né? E está claro na Escritura que os anjos de Deus estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E eu creio que eles estão a serviço de toda a humanidade, porque se não fosse, a humanidade já tinha sido destruída por Satanás. Porque se não for Deus, irmão, ninguém sobrevive diante da fúria de Satanás, não. Não tem ninguém poderoso, homem poderoso, não tem isso, não. Tudo é dizimado, os grandes homens, as potências do mundo, né? Grandes impérios, reinos, todos passaram, irmãos. E vão passar. Quem é o homem? Pó e cinza. Por mais poder que ele tenha, vai passar. Então, Deus, o Eterno, Ele continua no controle e continuará, porque tudo pertence a Ele. Vamos avante. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos, né? Em missão na casa do centurião romano Cornélio, em Atos 10:3, este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Atos 10, versículo 3. E com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos capítulo 27, versículo 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos capítulo 27, versículo 23 e 24. Amém. Então, são manifestações de Deus, irmãos, mostrando que Ele está atento a todos os detalhes da nossa vida, as mínimas coisas, tá? E isso tem que vir para mim e para você, irmão, como uma forma de descanso da mente, da alma. Sim, nós temos que fazer os exercícios que o Senhor manda. E a oração é indispensável. Deus pode operar sem a oração? Pode, mas Ele quer operar através da oração.
certo? Então não vamos jamais descartar a oração, né? Vamos sempre ter um momento com Deus. Tem pessoas que oram muito ou pouco, mas o que é importante é ter um contato com Deus em tudo, tá? E é claro, a palavra, né? É tão importante que os apóstolos disseram, olha, escolhe aí entre vocês, né, homens para cuidar das mesas, que nós vamos cuidar de quê? Da oração e da palavra. Oração e palavra, irmãos, é o ponto de sustentação da igreja na presença do Senhor. O louvor vem em terceiro plano, né, como uma forma de alegrar, de festejar, né? Mas crise só se vence com palavra e oração. Quando o diabo veio tentar Jesus, palavra de Deus. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, também, irmãos? Mas o diabo não tem medo de jejum, não, de crente, não. Jejum na vida do crente é para ele, o crente, estar firme no Senhor, porque o diabo vai vir. Não importa, não. E tem gente, às vezes, que é setada até em cima de monte, em lugares bem recluso mesmo, bem afastado, o inimigo vem, usa alguém, usa de alguma forma para poder derrubar o crente, viu? Então é assim, a perseguição não tem lugar, não tem dia, não tem hora, é o tempo todo, e nós temos que estar na vigilância, orando na palavra e ocupando a mente com louvores, adorando a Deus, né? Que o inimigo é terrível, mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. A Bíblia diz que eles estavam a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Amém. Então, é o que eu falei. Anjos de Deus é uma realidade. Não é uma invenção humana, não, tá? Tá aqui, ó. E nós temos experiências dele no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo tem mais, né? No Novo, ele está presente também, manifesto. Mas ele está muito mais presente sem nós vermos, amém? Então isso é muito importante. Também para quê? Para que nós, igreja do Senhor, tenhamos a absoluta certeza de que nós não estamos sós. Deus está conosco. Os anjos de Deus, conforme está aqui, ó, estão a serviço. E quando Deus dá uma ordem, é uma fração de milésimo de segundo o anjo está presente, com a espada desembaiada, para defender o povo de Deus. Aí alguém diz, eu não creio. Não, mas você não crê em Deus? Não crê na Bíblia? Está escrito. Tem um pastor que, eu vou falar quem é, né? Que ele não vai ficar chateado não. O pastor Luiz, né? Mestre, sempre foi uma bênção para estudo, para ensino e tudo. E certa vez alguém perguntou para ele, dando um estudo de anjo: pastor, o senhor já viu algum anjo? Aí ele disse nesse dia: nunca vi nem a pena de um anjo. Aí disseram para ele assim: e como é que o senhor prega sobre anjo? Ele disse: porque está escrito e eu creio. Eu não vi, mas eles existem, eles estão aqui, né? Então, assim, tem coisa que você não viu, não teve uma experiência, mas é real, existe, né? Tá certo? E assim, outras coisas na Bíblia também. Por exemplo, uma pessoa vai dar um estudo sobre dons espirituais. A pessoa diz: qual é o dom que o irmão tem? Não, eu não tenho nenhum dom assim ainda e tal. Mas então o irmão não pode falar de dom. Claro que eu posso, porque eu estou falando da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Agora é bom falar com experiência, que dá mais alegria no coração. Pode falar, irmão Francisco de Assis, pega o microfone aí. Pastor Vicente, você falando de anjo, e o pastor Luiz, né? Sim. Fizeram a pergunta para ele: você já viu anjo? Né? Aí disse que não, né? Pastor, assim, o cristão, o crente em Cristo Jesus, que fala que viu o anjo, eu já vi pessoas dizendo que já viu, só que ele não vê o rosto do anjo, vê
aquele vestuário, uma roupa azul, uma cor diferente daqui, uma coisa linda. E aí, quando o senhor falou aí, eu me lembrei, agora eu vou tirar uma dúvida, né? Estamos na escola para isso, né? Então eu fiquei assim, em dúvida. O pastor não viu, mas já vi falar que pessoas dentro da igreja já viu, sabe? E fica assim, não acredito, no que é que eu estou vendo? Não, Senhor, me revela, me diz alguma coisa se isso é verdade. É porque assim, vou dar uma explicação em dois pontos. Primeiro, tem pessoas que dizem que está vendo um anjo, mas na verdade ele está tendo uma visão, né? Como eu já tive, inclusive sonhando, né? E foi confirmado o que eu vi, entendeu? Isso foi uma visão. Mas eu já vi um testemunho de um irmão da minha casa, né? O irmão da irmã Rita, o mais novo, hoje é presbítero Expedito, que nós estávamos sofrendo alguns assaltos lá na nossa casa, inclusive na lojinha que eu tinha, nós fomos assaltados, eu fui assaltado com arma apontada para mim, estava tendo uma onda muito grande de assaltado naquela rua, e um dia ele estava chegando em casa, à noite, depois do culto, né, nessa mesma residência que a gente morava lá, e quando ele chegou no portão, quando ele foi se aproximando, ele viu que tinha uma pessoa no portão, e ele temeu, né, que já poderia ser alguém esperando para assaltar. Mas quando ele chegou lá, a pessoa conversou com ele, e eu não lembro exatamente qual foi a conversa, né, mas foi assim, como que anunciando para ele que ele ficasse em paz, tranquilo, alguma coisa assim, acalmando ele, né, e falando de outras coisas, que eu não lembro com detalhe. Mas o ponto-chave é que depois daquela conversa, ele agradeceu, e quando ele virou um pouquinho para botar a chave, que olhou, a pessoa não existia mais. E ele viu literalmente. E a pessoa estava vestida normal, porque um anjo ele pode se transfigurar num ser humano. E nós temos exemplos e exemplos de pessoas que o anjo chegou como um ser humano, fez até cirurgia. Ainda me arrepio, porque eu vi testemunho de pessoas assim, e aquela pessoa desapareceu. Procurar naquela pessoa dentro do hospital com aquelas características, não existe aquela pessoa. Me arrepio todinho. Já vi casa em portaria de prédio. Então assim, a gente tem uma visão de anjo, como está aí na imagem, com asa, com isso, com aquilo, mas isso é uma coisa, né, criada da mente humana, né? Alguma coisa assim, muito esplendorosa, mas o anjo ele pode vir de várias maneiras, entendeu? Então eu já vi experiências, né? Muito interessante, né? Então o anjo ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode se manifestar numa visão também. Você pode estar orando e Deus. Aconteceu um episódio na minha casa que eu jamais esquecerei. Eu vi os pisando, o portão abrindo, eu pensei que era meu cunhado que estava chegando, eu vi o ruído do portão, vi as pisadas. Quando a pessoa chegou, nós orando, que a gente sempre orava quando chegava da igreja, lembra, irmã Rita? A gente tinha muito medo, então a gente orava mais, né? E chegamos da igreja, dobrava o joelho, todo dia orava. Aí quando nós dobramos o joelho, pouco instante da oração eu vi, eu não me preocupei, porque pensava que era meu cunhado. Aí aquela pessoa chegou do nosso lado. Quando ela chegou, eu senti um ambiente assim diferente, né? Mas continuei ligado e orando, porque ele também orava. Quando a pessoa se abaixou, é como um vento assim, nos envolveu, e aquela pessoa ali, eu não ouvi ela falar. Aí esqueci um pouco, terminei a oração, quando procurei, ele não estava ali. Eu me assustei, saí quase correndo dentro de casa, procurando, chamando por ele. Fui no portão, o portão estava fechado. A gente chegou umas 9h30, ele chegou bem 11 horas da noite, que ele ficava na rua conversando com os irmãos. Eu digo, tu veio aqui em casa? Ele disse, não. Eu digo, meu Deus, foi um anjo do Senhor, né? Então assim, o microfone aí para ele. Então, irmãos, essas coisas são reais, né? Eu já vi um anjo entrar numa peleja, numa oração que nós estávamos fazendo numa casa, um homem que dava quase 2 de mim de altura. O diabo pegou aquele homem que ele virou igual um bicho assim, sabe? E foi o anjo de Deus que segurou ele, porque cada irmão que tocava nele, ele jogava longe. Mas o Senhor falou e foi determinado ali, e ele
e ele caiu de joelho, travado assim. A gente ficou sem ação e ele só destravou quando a gente orou. Ele normalizou, sentou e começou a chorar e se reconciliou. Então, foi o anjo do Senhor que segurou aqui dali. Então, assim, são coisas muito reais, sabe? Agora, tem muita gente brincando com esse negócio de anjo, viu? Aí é outra coisa. Sim, irmão Francisco. Sim, você falando aí, eu quero concluir que aconteceu comigo, né? Como Deus é bom e maravilhoso, eu fico recordando, sabe? Sim. Eu levei uma barroada de um carro, eu tinha uma idade de 7 anos de idade, essa faixa, o carro bateu em mim, pá! Eu ia mais um tio meu, dali do Porto do Cais, para Praia do Futuro, Lagoa do Coração. Certo. Nós ia a pé. Quando ele atravessou, eu fui atravessar. Ele já tinha passado e ele disse: olha o carro. Que eu olhei, o carro me pegou. Aí, conclusão. Eu senti a pessoa me levantar e era a mão dele. Eu senti a mão dele me levantando. Aí eu perguntei na caminhada, eu só sofri a batida, mas não danos nenhum. Só uma machucada no joelho. Eu disse: tiazinha, você me levantou? Ele disse: ninguém lhe levantou. Você se levantou sozinho. Oi. Entendeu, irmão? Hoje, como eu crente em Cristo Jesus, eu vi ali, como agora eu vejo assim, como fosse um anjo, a mão dele, como você falou aí, desse jeito. Eu vejo assim, eu me lembro disso, é real. Me levantou. Quer dizer, hoje a conclusão, para tirar a minha dúvida, foi dizer assim: o senhor me levantou? Ninguém lhe levantou, mas eu senti a mão dele como se fosse a mão do anjo, né? É assim? Exatamente. Obrigado. Eu já fui curado dormindo. Eu sonhei e a voz dizia: tu estás curado. Quando eu me levantei, não tinha mais a doença, irmão. A dor insuportável que eu estava sentindo. Então, assim, esses pequenos detalhes que a gente conta, essas pequenas experiências, é em testemunho de que Deus está conosco de várias maneiras, né? Pode passar, Diácono Tassiano, senão nós vamos já transportados para o céu. A intercessão da igreja. Atos 12, 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Amém. Então, irmãos, eu falei aqui, Deus opera sem a oração, opera, mas muito mais com a oração, e Ele quer operar através da oração. Pode passar. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12, versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Pode passar. Não, é só mostrando que por que um foi e outro não foi. Aí só Deus é que sabe o porquê, né? Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levantando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Mas olha que coisa, isso causou um impacto na igreja. Alguns ali começaram a tremer: vai acontecer comigo, vai acontecer com meu filho, com a minha esposa. Mas o poder de Deus naquela igreja era tão grande que esse medo foi vencido, e em vez deles ir chorar, eles foram orar agora para o outro não ser morto. É uma demonstração clara, irmão, de que a nossa resposta ao ataque, à perseguição, a todo tipo de coisa, não é ficar em cima de púlpito reclamando da igreja, criticando esse ou aquele, ameaçando. Não, é orar. E não é pedindo mal não para ninguém não, é pedindo graça e poder para ficar firme no Senhor e Jesus salvar através de nós. É isso que Deus quer, é bíblico, está aí a experiência para nós. Pode passar. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estava tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos
capítulo 9, versículo 11 e 12. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Atos 9, 11 e 12. Irmãos, eu tenho dificuldade de crer em muitas revelações que as pessoas falam, porque muita coisa é sugestivo, muita coisa fica subentendido, é lançado no ar. Olha como é que Deus faz. Deus fala com Ananias, né? É Ananias? Deus fala com Ananias para ir orar por Paulo, né? Deus fala com um e fala com o outro que vai receber a oração, e Deus ainda diz onde é que está a rua, o local, como ele chegar lá. Então é muito claro as coisas de Deus, tá? Entendeu? Então assim, essa coisa de ficar lançando, eu não gosto disso. Se Deus falar algo, que seja direto, o que Deus quer fazer, o que Ele está falando, o que Ele está mostrando, e amém. Agora, eu abri um parênteses, tá? Para falar de revelação. Mas eu creio, nós cremos que Deus usa na revelação, é um dom, né? Quer dizer, é o dom da profecia, a revelação dentro da profecia, amém. Mas o ponto central aqui, do que está sendo comentado aqui, é a respeito da oração, irmãos. A importância da oração. Perceba que um está em oração e o outro também. Deus fala com um, fala com o outro. E Deus faz esse trabalho para mostrar que Ele está presente na oração, que Ele está olhando quem está orando, o que está pedindo. Deus valoriza muito a oração. A oração, irmãos, é um mandamento. A oração não é eu faço ou não faço. Não, Deus quer a oração. Deus manda orar. Deus manda orar. As palavras pedir, bater, buscar, essas palavras para orar e continuar orando, pedindo, buscando, batendo, né? Deus quer ver isso em nós, tá? Então, o crente não pode se contentar só os outros orando por ele, orando coletivamente, mas ele tem uma oração, ele tem um propósito com Deus também. Pode passar. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos 10, versículo 3. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Atos 10, 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos, capítulo 8, versículo 15. Os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 15. Amém. Deus batiza sem alguém orar pelo outro? Batiza, mas Deus também quer essa oração pelo batismo. Então a oração, irmãos, nós temos que reacender no nosso coração, desejar no nosso coração, amém? Vamos para frente. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Amém. Quanto mais oração, irmão, mais poder, mais resultado. Quanto menos oração, menos poder, menos resultado. Isso é matemática de Deus, amém? Pode passar. A igreja destemida. Testemunho com poder, né? Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5, 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Atos 5, 25. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Amém. Então, só registrando aqui, irmãos, que a ameaça era de morte física mesmo, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, diz o texto. Cheio do Espírito Santo, irmão, significa cheio de poder de Deus também, tá?
E não dá para uma pessoa fazer demonstrações de que está cheio do Espírito e não ter resistência, entendeu? Em cima do púlpito é uma coisa, quando está com o microfone é uma coisa, mas na vida pessoal, no dia a dia, é completamente diferente. É vazio, é isolado, não tem ação, não se envolve com as coisas da igreja. Não adianta a gente vir aqui na frente cantar que tem que orar, cantar que tem que estar avivado, pregar que tem que estar avivado, ensinar tudo isso e viver uma vida fria. Uma vida, irmãos, que não corresponde a uma vida de verdade cheia do Espírito Santo, irmãos. Tá? Essa igreja já viveu, irmãos, avivamento, mas sabe como era o avivamento? Era desde criança, adolescente, jovem, trabalhando, evangelizando, cuidando do templo, construindo, fazendo tudo. Hoje a gente vê, irmãos, que tudo isso esfriou, entendeu? Se resume, às vezes, quase sempre, a oportunidades. Enquanto que Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, nesses termos aqui, irmão, de compromisso com a palavra, com o serviço da igreja, da obra, envolvido, tá? Isso não é uma imposição da igreja, isso é o resultado da nossa vida com Deus, irmão, de uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Então a indiferença hoje é muito grande, irmãos, na igreja. Os irmãos da portaria estão ouvindo aqui? Tá certo aí? Vamos lá, pode passar. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Uma igreja sem testemunho de vida com Deus, irmãos. Primeiro sinal, inoperante. Inoperante. Inoperante é não opera, não faz, não realiza. Mal vem ao culto, irmãos. Mal vem ao culto. Se contenta com qualquer coisinha. Porque está vivendo uma vida mais para as coisas do mundo, materiais, né? Claro que tem os irmãos que pelo trabalho que é necessário, pelo estudo, por alguma necessidade que faz parte da vida social, não pode. Mas tem aqueles que podem, mas preferem estar em qualquer lugar, em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, do que de fato envolvido com as coisas de Deus. Então, vazio do Espírito Santo. Não adianta dar show de teatro, de exibição, que para Deus isso não tem valor nenhum. Vamos lá. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5, 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Não negociar a fé, eu vou viver o que Deus quer. Eu vou viver o poder de Deus. Aqui diz que com ousadia, eles tinham ousadia. Sabe o que é ousadia? Não é atrevimento não, desrespeitar os outros, enfrentar os outros com rebeldia não. A ousadia aqui era a ousadia de anunciar Jesus, a palavra de Deus, e defender a fé, entendeu? E isso só é possível, irmão, quando nós realmente estamos cheios do Espírito Santo. Se está cheio do poder de Deus, e nós vamos confessar Jesus, ser firme na nossa fé, como crente, em qualquer lugar, em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, na vizinhança. As pessoas vão olhar e vão dizer: esse homem, esta mulher, este jovem, esse menino, essa menina é cheio do Espírito Santo, porque está vendo o modo de vida, né? Vamos lá. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Pronto, aqui tem um ponto muito importante, irmãos. Quando o Estado, que é o poder político,
que faz leis, o executivo que executa as leis, o judiciário, quando eles forem contra os princípios de Deus, a igreja não vai ceder. Amém? O mundo está caminhando para muitas perseguições, inclusive no nosso país, né? Agora, a maneira como nós vamos reagir é que é importante, certo? Por exemplo, só um exemplo bem prático, nós estamos agora, os irmãos estão vendo aí nas mídias tudo esse problema dos Estados Unidos com o Brasil, o tarifaço. Tem muitas frases ditas pelo nosso presidente que é desnecessária. Não precisa agredir. Se o outro país quer colocar uma taxa injusta, que não é correta e tal, ele simplesmente procura um outro comprador e pronto, quando ele mudar de ideia, vende lá para ele, enquanto isso vai negociando. Agora o problema, irmãos, é como nós reagimos à perseguição, com agressões. O pastor Adriano começou falando aqui, ó, com agressões, com violência, retalhando. Precisa disso, irmão. Está te perseguindo? Está nos perseguindo na igreja? Vamos pregar o evangelho, irmão. Não vamos ficar respondendo a conversas, entrar no jogo do inimigo, não. Amém? Então é isso, tá bom? Vamos para frente. Conclusão. Vamos ler todos juntos? Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Evangelho de João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Isso é perfeito. Amém? Nossa vida está nas mãos do Senhor. As palmas engrandecem Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir a classe Soldadinho de Cristo. Em Jesus um povo forte, revestido de poder, que não vê ninguém a morte, tem a ele obedecer. Graça e sorte foi com Cristo a saúde, pode tudo bem dizer, tudo está. Pelo amor de Deus, ponham em primeiro lugar na sua vida reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus 6:33a. Maravilha, graças a Deus. Que Deus abençoe essa classe, em nome de Jesus. Classe Estrela da Manhã. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mateus 6:14. Maravilha, parabéns para a classe. Classe Sol da Justiça.
Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça. 1 Pedro 5,12. Maravilha. Está de parabéns toda a classe. Quero fazer um apelo para a igreja. Vamos ajudar com a oração, com incentivo para que as classes cresçam mais e mais. Amém, queridos? Classes jovens e adultos. Vamos lá. Classes jovens e adultos, verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegociáveis. A igreja será perseguida. 2. Deus a protegerá. Maravilha, graças a Deus. Que Deus nos abençoe. A classe jovens e adultos tem 36 alunos matriculados, mas esses alunos quase não frequentam. Então ajude essa criança adulta já trazendo ele para a escola bíblica, jovens e adultos. Amém, queridos? Irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Amém? Vamos pedir pelo pastor Haroldo, um amigo meu, que foi surpreendido aí com um problema e ele está sendo operado amanhã às 7 horas da manhã. Vamos pedir o milagre de Deus na vida do nosso irmão, o pastor Haroldo, orar para que Deus acalme a família, a missionária Sônia, né, para Deus abençoar toda a família em nome de Jesus. Lembre daqueles que estão enfermos, peça cura, peça um milagre em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tua bondade para conosco, por esta lição maravilhosa, Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, ó Deus, a cada dia te servir de forma excelente. Coloca o teu temor em nossos corações para que nós possamos viver uma vida digna de um servo, de uma serva. Abençoa nossas crianças, Senhor, livrando das maldades deste mundo, Senhor. Coloca o temor no coração das nossas crianças, a honra, o respeito a Ti, Senhor Jesus, aos pais, aqueles que cuidam delas. Guarde e abençoa esta casa, esta família, os pais, os irmãos, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por nos reunir, nos congregar na Sua presença. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Nos livre, Senhor, de toda violência, de todo mal. Em nome do Senhor, pedimos a Sua bênção. Oramos a Ti, ó Deus, também pelo pastor Haroldo, Senhor, pela cirurgia que ele vai passar, que o Senhor coloque as mãos e que ele seja completamente curado. Abençoa, Senhor, toda a família que fica apreensiva. Tem misericórdia, Senhor, do Teu filho. Abençoa as demais pessoas que estão enfermas. Dá saúde aos Teus filhos, às Tuas filhas. Repreenda as doenças e enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.